Um corpo de massa 2 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Uma força resultante F, paralela horizontal, que passa a agir no corpo, faz que ele se mova ao longo do eixo OX, na mesma direção e no mesmo sentido da força. O gráfico abaixo representa a intensidade F em newtons da força resultante em função da posição em metros x. Desprezando o atrito, assinale o que for correto. O trabalho realizado pela força, quando o corpo se desloca de sua posição original para a posição x igual a 2, é 8 joules. Vamos lá então. Então, olha só. Nós temos aqui um gráfico que força versus deslocamento. Beleza? Então, e nós sabemos o quê? Que o trabalho é força vezes deslocamento. Então, qual é a estratégia para você saber o que a área é numericamente igual? Quando nós temos um gráfico força versus deslocamento, nós vamos abrir o nosso baú de fórmulas, todas as fórmulas que nós conhecemos, e vamos pensar, força versus distância, deslocamento, é o quê? Aí você vai olhar que força versus deslocamento, ela é o quê? O trabalho. Logo, a área desse gráfico vai ser numericamente igual ao trabalho. Esse macete é válido para todo e qualquer gráfico de mecânica. Beleza? O que nós temos aqui? Qual figura geométrica é essa? Aqui vai ser um trapézio, beleza? Então, como é que nós calculamos aqui a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Eu vou apagar aqui essas anotações que eu fiz para a gente estar conseguindo ver aqui as informações do gráfico, beleza? Então, olha só, nós temos aqui quanto vale a base maior? 6. Quanto que vale a base menor? 2. Quanto que vale a altura? Esse pedacinho daqui, beleza? 2 sobre 2. 2 vai embora com 2. Perceba, eu só posso fazer isso porque aqui é um sinal de multiplicação, beleza? E 6 mais 2 está em parênteses. Se fosse, por exemplo, 6 mais 2 vezes 2 sobre 2, eu nunca poderia cortar esses dois daqui. Até porque esse valor é totalmente diferente desse valor daqui, tá? Então a gente só pode fazer a simplificação quando nós temos multiplicação em cima, todo mundo multiplicando, ou um colchetes aqui fazendo essa separação, tudo bem? Muito cuidado para você não estar errando aí na matemática nesse pedaço. Então a área é igual a 8. Logo, o trabalho, que é numericamente igual à área, o trabalho vai ser 8 joules. Perfeito? Então ele fala que o trabalho vale 8 joules. Então a opção 1 está verdadeira. A aceleração do corpo quando ele está na posição x igual a 6 é 6 metros por segundo ao quadrado. Coloquei aqui para vocês, tá? Força resultante é o quê? Massa vezes aceleração. Então está pedindo aqui a aceleração do corpo, beleza? Qual é a força resultante quando o deslocamento vale 6? Ou seja, ele quer aqui que você saiba interpretar o gráfico. Deslocamento 6, força resultante 6. Então aqui nós vamos colocar 6. Quanto equivale a massa? Forneceu no enunciado 2 vezes a aceleração. Então a aceleração 6 sobre 2, a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Vou botar então que está certo, tá? Quem estava atento viu que não está certo. Aqui está 6, perfeito? E aqui está 3. Então a alternativa é falsa.
Foi um teste de atenção para vocês. Falsa. 4. O gráfico fornecido é a função f de x igual a 2x menos 6 no intervalo entre 0 e 6. Então, olha só, se você está safo na matemática, só de cara você já consegue ver que isso aqui é uma função modular. Tudo bem? Está em módulo. Dá para ver também que aqui é uma função 2x menos 6. Mas eu vou ensinar para vocês uma estratégia, caso você não esteja safo na matemática, para ver de cara que isso aqui é igual a 2x menos 6. E o que você faz? Aqui, né, f de x, na verdade, é y igual ao módulo de 2x menos 6. Tá? O módulo representa o quê? Que o valor é positivo. Então, vamos botar aqui no lugar do y, 0. Então, vai ficar 2x menos 6. Beleza? Então, vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui 2x vai ser igual a 6, x vai ser igual a 3. Então, quando y vale 0, x vale 3. Verdadeiro. Agora, vamos olhar aqui quando x for igual a 0. Então, vai ficar y igual a 2 vezes 0 menos 6. Beleza? Então, y igual a menos 6. Como está em módulo, esse valor vai ser positivo. Quando x igual a 0, y igual a 6. Beleza? Se você quiser também, você pode estar testando alguns valores. Então, olha só, você pode botar aqui, por exemplo, quando x for igual a 1. Caso você ainda esteja com dúvida. Então, y vai ser o quê? 2 vezes 1 menos 6. Y vai ser 2 menos 6. Y igual a 4. Quando x igual a 1, você sobe aqui, vai dar aproximadamente 4, certinho. Tá? Aproximadamente não, bateu certinho aqui no gráfico, você subindo. Tudo bem? Vou deixar o 2 para cá, para vocês fazerem. E vou fazer aqui um outro caso do 4. Quando x igual a 4, beleza? Y igual a 2 vezes o valor de x. Qual é o valor de x? 4, beleza? Menos 6. Professor, de onde que veio isso? Veio da equação, tá? Então, y igual a 2x menos 6. Essa é a equação que eu estou utilizando para x igual a 4, fiz também para x igual a 1. Então, y vai ser 8 menos 6. Y igual a 2. Para x igual a 4, sobe aqui, y igual a 2. Beleza? Se você testar para os outros valores, você vai ver que todos os outros valores batem. Tá? Então, se você fizer apenas esses dois daqui, você já tem a certeza se a função está certa ou não. Tá? E caso tenha dúvida, você pode estar fazendo aqui o teste com os outros valores. Então, essa daqui nós vimos que está certa. Essa daqui vocês viram que está errada. E essa daqui está certa. Beleza? Então, olha só. 8. O gráfico fornecido corresponde a uma função injetora. Então, olha só. Diferentes conjuntos do domínio têm imagens iguais. Portanto, esta não é uma função injetora. Beleza? Então, a 8 está falsa. Em x igual a 3, o corpo está novamente em repouso. X igual a 3, y igual a 0. Você pode ficar muito tentado em falar que o corpo está em repouso, tá? Mas o que acontece é o seguinte, você pode inclusive estar até fazendo aí força resultante é a massa vezes a aceleração, certo? Força resultante vai ser quanto? 0, vai ser 2 vezes a, logo a aceleração igual a 0. Opa, desculpa. Isso, tá certo. A aceleração igual a 0. Perfeito? Então, olha só, você fala assim, professor, a aceleração é 0, então o corpo está em repouso. Calma, calma, calma. Tá? Ele pode estar sim em repouso, mas ele também pode estar o quê? Em movimento retilíneo uniforme. Imagina só que eu peguei uma bolinha de gude e dei um peteleco no vácuo. O que vai acontecer com essa bolinha de gude? Ela vai ter uma velocidade, certo? E essa velocidade nunca vai mudar conforme está passando o tempo.
Por quê? Porque não existe forças de atrito atuando sobre ela, ela está no vácuo. Então, a aceleração dela sobre ela é nula e ela vai continuar sempre andando em movimento retilíneo uniforme. Então, a aceleração nula, força nula, não significa que o corpo está em repouso. Beleza? Então, é falso. Então, o somatório vai ser 1 mais 4. Então, a resposta da questão é 5. Beleza? Mamatinha?